Olá, concurseiro, concurseira. Chegamos, mais uma dobradinha. Como vai, amigo Lércio? Sempre Tudo bem? bem? Firmes nesta boa dobradinha em favor de assuntos, atualidades e polêmicas. Rapaziada, pera lá, não é o título, eu ia falar o título. O que nós Tema. vamos trabalhar? Tema Qual que é o tema de hoje, então? gerador. Tema. Vamos lá? Mulher. Existe preconceito? Há preconceito na sociedade? Vamos olhar a sociedade brasileira, mas a sociedade como um todo. Há preconceito em relação à mulher ocidental? Sim ou não? Esse tema indiscutível que pode ir para o Enem, eu não lembro, já teve? Já foi Não, o tema do Enem? curiosamente o Exame Nacional, você que está nos acompanhando e acompanha o trabalho da dobradinha, o Exame Nacional já trabalhou com crianças, Sim. já Meio ambiente. teve a orientação do meio ambiente, já falou sobre trabalho, sobre a imprensa, sobre a leitura, os idosos. Imigração. Sim, mas não entrou na questão da mulher. Tecnologia também já esteve presente, mas não entrou na questão da mulher. Então sempre é oportuno pensar que o papel da mulher na sociedade como um todo, na sociedade mundial, na sociedade do século XXI, é preponderante, Laércio. E esse pode ser um tema do Exame Nacional ou de vários concursos públicos que também olhem para a polêmica de como a mulher é vista, como a mulher é recebida na sociedade nesse momento. Então o tema se torna relevante por vários motivos. As mulheres são maioria em nosso país. Sim. Quando você olha o censo mais recente... Esse é um argumento de prova concreta, Laércio. Já é um argumento exatamente, é um argumento de prova concreta. Já vai registrando, então. Exatamente. Saber que a mulher é maioria. Não pode entrar no aspecto que a mulher é minoria. Não, a mulher é maioria. Então não trabalhe com a ideia, as minorias. Não. A mulher, nesse ponto, está fora. Ela faz parte da população brasileira como mais da metade. Sim. Eu vou ver o número na sequência e vou te mostrar os dados Já do vamos IBGE para ele. você registrar. Prova concreta. Se você trabalhar com dado mais da metade, já está suficiente. Mas vamos para o número do censo de 2010, eu mostro na sequência dos slides que preparamos. Só isso já torna o assunto interessantíssimo. E você usa bem, Lars. Quando eu não tenho o número, o índice na cabeça, não tenho esse dado, então eu posso utilizar, por exemplo, essa expressão aqui, a maioria, que foi exatamente o que você citou. Quando eu cito essa expressão, a maioria, essa expressão que citei como a maioria é uma expressão partitiva, ou seja, uma expressão de parte. Portanto, ela substitui um dado. Você poderia usar aproximadamente, um grande número, um número maior ou equivalente à quantidade maior. Todas essas são expressões partitivas. Gosto mais de a maioria. Mas não use, proibido, vem aqui com vermelhinho para nós, Laércio. Não use a expressão grande maioria. Por que eu não posso usar a expressão grande maioria? Porque é um pleonasmo. Então a maioria já é grande. Não use grande maioria. Corrija-se, mas existe a maioria, que a maioria 81%, que é maior do que a maioria 51%. Essa discussão é irrelevante. É a maioria, ponto. Siga adiante. Então, agora, vamos imaginar que você não vai lembrar do fato que eu vou mostrar aqui. Você usa o termo a maioria. Sim. Mas é interessante citar a fonte de onde você tirou isso. Sem dúvida. O Reginaldo vai colocar os dados para nós. Olha ali como é que está aparecendo. Ó. Censo 2010. Automaticamente você sabe que a única instituição em nosso país que produz censo de contagem de população IBGE. É Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sabemos que esses 190.755.799 não é mais verdade, porque é 2010, estamos em 4 2014. anos depois. Mas a percentagem, pode ter certeza que não se alterou. Vai estar aqui em 3 dígitos para trás, mas não resolveria nada. Então, desse total, 51% são mulheres e 49% são homens. Isso é muito importante. Já demonstra como é relevante este tema, porque a mulher é tratada de forma diferenciada. Um pouquinho de história. Como abrir um texto assim? Fazendo uma introdução. Mas antes disso, só uma abordagem. O professor Laércio mencionava o tema. Então, o tema é o assunto gerador do nosso texto. É um texto redacional. Não, o tema é o assunto gerador. O título, amigo Laércio, é aquilo que vai se depreender do texto escrito. Mas o Enem não vai te pedir um título, não pode me pedir? Não, justamente. O Exame Nacional trabalha com
a facultatividade, ou seja, tanto faz você colocar título no seu texto. A nossa recomendação especial aqui, sempre cito, é coloque um título, mas desde que o seu título seja diferente do tema e criativo. Então, como assim? Se o tema, o assunto gerador é mulher, há preconceito, que é uma pergunta, uma situação, problema, o título não pode ser mulher, há preconceito? Então não, o título será efetivamente aquilo que você extrair do texto. Então, extraído do texto propriamente dito. Faço primeiro a redação do texto. Isso. Faço primeiro a redação do meu rascunho e daí penso... Escrevo e depois disso eu coloco um título. Daí dá tempo de eu pensar num texto criativo. Perfeito. Que é uma espécie de chamariz, Laércio. É como se eu estivesse chamando a atenção do indivíduo, do leitor, para aquilo que escrevi necessariamente, porque, ao contrário do seu processo, o seu processo foi primeiro criar o texto, para depois colocar um título. O seu interlocutor, o seu leitor, fará o processo invertido. Primeiro ele vai ler o seu título, que será para ele um chamariz, um alerta, um beliscão, um abre-alas, um opa, e depois ele vai para o texto. Então, compreender esse processo invertido também é muito bom, amigo. E não trabalhar com achismo, né? Vamos citar de jeito nenhum. Informações. Você cita bem. Se a expressão grande maioria é ruim, a expressão eu acho, Laércio, é ainda pior. Se você achar alguma coisa, leve para casa, porque pertence a você. Não ache nada. Afirme, acredito, defendo, creio, contesto, apoio, sempre primeira pessoa, mas não precisa colocar o eu, que é o pronome. Deixe. Flexione o verbo em primeira pessoa, que qualquer leitor saberá que é você o falante por detrás daquele verbo, porque a conjugação é em primeira pessoa. Então vamos dar alguns dados que pode ajudar bastante esse pessoal aí. Vamos para uma instituição, com todas as aspas do mundo aí, que nos dá sustentação para esse texto. O Reginaldo vai colocar na tela para você, olha aí. Artigo 5º da nossa Constituição, tão desconhecido e ao mesmo tempo tão falado. Você já pode começar a usar informações daqui. Veja o que diz o texto. Todos são iguais perante a lei. Na Constituição anterior não era bem assim. Continua, sem distinção de qualquer natureza, exemplo, gênero, sexo masculino e feminino, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do quê? Do direito à vida. O que mais? A liberdade. O que mais? A igualdade. E daí, segurança. A segurança, assim a propriedade nos termos seguintes. Olha só o próximo, que bacana. Esse daqui é impressionante, precisou ser escrito, professor. Agora, aqui, Laércio, você citou há pouco, amigo, dado estatístico é argumento de prova concreta. O que você está mostrando nesse instante é o argumento de autoridade. Aqui, então... Porque aí é um argumento de autoridade, porque é a Constituição, é o texto legal, é a Carta Magna do nosso país. Então, argumento de autoridade. Lançar mão desse argumento num texto é poderosíssimo. Vai demonstrar para o meu corretor que eu conheço. Que o conhece. E veja, em se tratando de concursos, sempre há uma pontuação específica para a qualidade do argumento. Por que, Lécio? Nós estamos falando de um texto dissertativo argumentativo. Nós estamos falando desse tipo de texto, dissertativo argumentativo. Quando entramos nesse texto de argumentativo e existe um argumento de prova concreta, dados estatísticos, índices, quantidades, e existe a qualidade desse texto legal, que é o argumento de autoridade, a sua nota vai para as estrelas. Se fosse, por exemplo, o Exame Nacional, o fato de citar os 51% da população brasileira, IBGE mencionou a fonte, e daí você cita esse inciso da Constituição, do artigo 5º, perfeito, a nota máxima, 200 pontos. Tranquilo. Vale 200 essa competência, que é a competência da argumentação. 200 pontos em caixa. Isso é poderoso. Então, olha só, grava isso aí. Veja como é interessante. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição. Pensa, isso não era verdade antes. Sim. A Constituição anterior, aquelas que alguns insistem em defender, o grupo de militares que dominou esse país de... Duas décadas. Duas décadas, de 64 até 85, quando João Batista de Oliveira Figueiredo deixa o poder...
Não era desse jeito, precisou ser escrito. Volta lá esse texto, por favor, e registra essa informação. Iguais nos termos da lei, com as obrigações. Veja o próximo agora, lá no artigo 26 também, na questão da Constituição. Aqui tem um termo que vale a pena discutir, né, professor Marlos? Olha ali. Sim. Artigo 26, a família. 226, né? 226, desculpa, perfeito. 226, é o 26, onde tirei isso. A família, a base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Olha aqui, ó, quando ele diz a família, entenda o seguinte, não é homem, mulher, criança. Todo, é o contexto. É onde você vive. Sim. Tá? É importantíssimo, não tem um conceito de família dentro da Constituição. Não existe um conceito. Agora veja o parágrafo 5º, como é fantástico também. Os direitos e deveres referentes à sociedade, olha aqui, ó, conjugal, são exercidos de maneira igual, tanto pelo homem como pela mulher. Igualmente. Não era assim. Exemplo simples. No caso de uma separação, aliás, o Brasil é um dos últimos países do mundo a assumir o divórcio. Fomos os últimos com retardados nesse sentido, totalmente. Com os escravos. O divórcio demonstrou o tamanho do nosso atraso e o homem sempre tinha o poder pátrio sobre as crianças. Dentro desse contexto de argumentação, Laércio, eu vou remontar a literatura para o nosso amigo, a amiga que se acompanha a dobradinha, do Aprova. A literatura reina nessa área. Vamos pensar nas obras românticas. Vamos voltar para o século XIX. Os folhetins, aqueles romances, foram escritos exaustivamente para as moças, que eram leitoras em sua maioria. E, na verdade, elas queriam se ver nos textos para tentar entender como a vida delas poderia ser diferente. Então, elas mesmas sofriam quando elas eram representadas nos textos. E aí nós vamos, assim, para Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu, Laércio, a história, o primeiro romance romântico, A Moreninha, a história de Dona Carolina. É a moça perfeita, ela vai casar com 15 anos. Porque 15 anos, 16 se muito, era a faixa etária normal para o casamento. Os pais entregavam as mulheres como uma espécie de negociata, de negócio. E é claro que se nascia um homem, o pai e a mãe ficavam felizes, sobretudo o pai, porque teria um herdeiro, alguém que mantesse os seus negócios, mantivesse-os propriamente ditos, mas se nascesse uma mulher, esse pai já sabia, eu terei que barganhar com ela. Exato. E os romances tratam disso. Então, Carolina é essa figura, 15 aninhos vai se casar. Depois as mulheres de José de Alencar, pai do romance brasileiro, olha, relembrar isso, como a mulher era tratada no século XIX. É o caso de Lucília, prostituta. Uma vez prostituta, sempre prostituta, Alencar vai matar a personagem feminina porque atribui a ela a culpabilidade e não ao homem. Interessante, porque as esposas recebiam seus maridos em casa, sabiam que os seus maridos foram à casa de conveniências, casa de consolo, ao prostíbulo, não é? Ao meretrício, à zona, literalmente. Exatamente. Não é? A mulher recebia o marido em casa e ela não atribuía ao marido a culpa, ela o considerava fraco. Exato. Mas ela atribuía a culpa a quem? A mulher, que se vendia. E isso era muito forte. Um outro romance, só para fechar esse contexto, Inocência. Inocência, o pai quer vender a filha, bem da verdade, ele quer entregar a filha, Inocência, e é o momento que ela se apaixona por Cirino, mas não interessa, porque o senhor Pereira, pai de Inocência, fez o acordo com o manecão Doca, o acordo no fio do bigode, no qual ele entregou Inocência para o manecão. E ele não poderia desfazer, porque ele preferia vê-la morta, a mulher, do que a filha, do que desfazer a palavra dada ao manecão. Então, a mulher, no século XIX, sempre recebeu essa imposição de que ela era mantenedora do lar, cuidadora da prole, criadora das suas crianças, e era o papel sempre coadjuvante, secundário. A mulher ficava no íntimo, no interno da família, competia o homem, o externo. E muita gente ainda hoje entende isso. Ou seja, há homens que agem assim. Nesse momento histórico, em vez de eu colocar aqui mulher há preconceito com ponto de interrogação, eu colocaria mulher há preconceito com uma exclamação. Sem dúvida. Mulher há preconceito. Porque alguns homens se colocam nessa posição. Mas isso persiste até hoje. É só olharmos a forma como a sociedade reage. Por quê? Vamos lá. As mulheres ganham menos do que os homens. Continuam. São a maioria. Sim.
Da mesma forma, os negros ganham menos do que os brancos. O preconceito continua existindo na nossa sociedade de maneira muito acentuada, e você vê isso no dia a dia. Embora tenhamos, e o mundo reconhece isso como interessante, o Brasil, como uma grande democracia, 2 mulheres brigando aí pela presidência. Exatamente, exatamente. Agora, olha interessante também, Laércio. Imaginar assim, que muitos homens podem dizer que não, aquilo ali foi no século XIX, eu não ajo assim. Age. Quando ele perturba, quando ele assedia a mulher sexualmente, e ele faz isso. E quantos homens que têm uma inteligência pequena, normalmente essa inteligência é comprimida pela massa encefálica não desenvolvida que esse indivíduo tem, e ele vê uma mulher, então ele não vai só mexer, ele vai afrontá-la, ele fará com que essa mulher se sinta constrangida e ele se acha na condição de tocar essa mulher. Não é à toa que no ano de 2014, o IPEA cometeu o maior deslize possível na divulgação de uma pesquisa. Perfeito, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o que divulgou o IPEA? Custou a cabeça do presidente do IPEA. Divulgou o quê? Mais de 40% dos entrevistados naquela pesquisa diziam o seguinte: quando a mulher se veste sensualmente, quando a mulher se veste de uma forma mais provocativa, ou ela quis se vestir daquela forma mais solta, é porque ela quer ser estuprada. Sim. Então é claro que depois de tanta grita, de tanta reclamação, o IPEA voltou atrás e viu que não era bem assim, não eram 46%, era pouco mais de 20%. Mesmo assim é muito. Assustador. Mesmo assim é muito. Aí, Laércio, gerou aquela campanha espetacular da jornalista de Brasília, que fez este movimento aqui. Lembra disso? Você tem que consultar isso, ver a fotografia dela. A fotografia, ela desnudou-se, ela ficou nua, com este braço ela protegeu os seios e aqui ela escreveu, ela mandou escrever, ela escreveu: não mereço ser estuprada. Quer dizer, não é porque eu estou bem vestida, porque eu resolvi ficar assim, que eu estou dizendo, ó, todo mundo pode tocar no meu corpo. Se assim for, então todo cara que eu encontrar pela rua, todo gajo que eu encontrar pela rua, e o cara tá de camiseta e de bermuda, porque o homem pode, é normal, exato, o cara tá dizendo assim, bom, então venha cá e morda a minha orelha. Não é isso. Então, o homem que continua mantendo esse tipo de visão em relação à mulher, ele atesta, em pleno século XXI, que há preconceito, sim, em relação à mulher brasileira e, sobretudo, em relação à figura feminina. Ela parece uma subespécie quando você se esquece, esse indivíduo, que todo homem parte de uma mulher, ele é gerado, concebido por uma figura feminina. Vamos citar alguns fatos que aconteceu dentro do Brasil. São Paulo se cogitou a possibilidade de ter vagões só para mulheres. Em Curitiba, que o pessoal considera um local de extrema cultura, um ônibus rosa. Panterão. Olha o tamanho Pantera cor-de-rosa. Da nossa ignorância. Em vez de tratarmos o fato, o mal, corrigirmos esse erro por meio do ensino, da educação, faz a segregação, faz uma apartheid de pessoas, é inaceitável. Não é esse o caminho, e sim a aculturação. É claro que alguns sujeitos, aí nós voltamos a isso, eles se arvoram nessa condição de explorar e de assediar mulheres porque eles não são punidos. Também aqui, dentro de um texto dissertativo argumentativo, é possível sim fazer menção, mesmo que pequena, da Lei Maria da Penha. Então você precisa saber, conhecer, entender a Lei Maria da Penha e compreender que a partir da Lei Maria da Penha, as violências cometidas e homens em relação a mulheres não diminuíram. Curiosamente, elas não diminuíram, elas aumentaram. Mas espera aí, então a lei não é eficaz, não, é que a partir da lei, aqueles crimes que ficavam dissimulados, disfarçados, começaram a ser revelados. O que ficava velado começou a ser colocado em público. Então é esse diferencial que é importante, Laércio. Mais um detalhe, quando a gente volta ali para o artigo 226, dá uma olhadinha ali. 226, os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente por homens e mulheres. Pessoal, o ano passado fez 25 anos da nossa Constituição. 26 anos apenas de Constituição este ano, parece que não deu tempo ainda de nós aprendermos. As escolas, de uma maneira ou de outra, trabalham muito mal a nossa Constituição. Sem dúvida. Não é um livro para você decorar, mas é um livro para você praticar no dia a dia. Corretamente. Quem sabe o uso melhor
da nossa Constituição no dia a dia escolar. E isso é para todos os professores. Vai do professor de matemática ao professor de filosofia, de português, história, de geografia, todo de arte. E para transformar isso de uma maneira, porque vamos pensar que tem que dar uma sugestão para resolver esse problema, para popularizar esses artigos e discutir, porque quando você cria uma criança aprendendo sobre o tema, ao se tornar adulta, ela vai ter consciência dos seus deveres e dos seus direitos. Perfeitamente. E reconhecer o próximo. É nesse contexto mesmo. A partir do instante que entendermos que o preconceito racial, sobre o qual falamos no último espaço nosso aqui, que o preconceito social, que o preconceito de gênero, e nesse sentido, gênero, a mulher existe e deve ser combatido, tratado com veemência, desde os menores a quaisquer casos, aí sim a sociedade poderá cumprir essa premissa do artigo 226, quanto à igualdade entre mulheres e homens em todo o contexto. A gente não está falando aqui que a mulher tem que fazer a mesma coisa que o homem e que o homem tem que fazer a mesma coisa. Isso é outro dado, é outra... São situações, são pessoas diferentes, são indivíduos diferentes, mas... Igual no termo geral de trabalho, salário, ser respeitado tem que ser igual, isso é de Não há dúvida sobre isso. Encerramos aqui então? Encerramos pensando que você pode produzir um texto entre 20 a 30 linhas, amigo Laércio, tratando dessa resposta. Responda com argumentos de prova concreta, argumentos de autoridade. Mulher, há preconceito em relação a elas? Ou, se quiser, afirmativo, seja afirmativo. Mulher, há preconceito sim. Eu creio que dificilmente alguém escreverá mulher, há preconceito. Não há preconceito, não, tudo é tranquilo. E lembrando que isso aqui foi sugestão dos nossos Exatamente. ouvintes. Então, pode mandar outro. Envie sugestões, você que tem comentado o nosso espaço. E muito obrigado a você que falou também sobre a última dobradinha, o preconceito racial. Recebemos alguns comentários extremamente produtivos em relação à nossa abordagem. O papel da mulher na sociedade, é a indagação para vocês. Obrigado, amigo Laércio. Grande abraço. Obrigado, amigo. Valeu.